Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Wanderson A7 do canal Química Tchunai. Bem, galera, nesse vídeo eu vou resolver com vocês a prova da Universidade Federal do Paraná, vestibular que foi feito em 2023 para ingresso em 2024. Vamos lá então? Vou começar a compartilhar com vocês a provinha de Química, super bacaninha, super simpática. Então vamos lá. A primeira questãozinha de Química era a questão número 19, que falava o seguinte: o TDAH se caracteriza pela combinação de sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade, de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Esse tipo de transtorno tem tratamento multimodal relacionado à combinação de mais de um tipo de intervenção. Um dos medicamentos associados a esse tratamento é o metilfenidato, princípio ativo que tem a estrutura química apresentada na figura ao lado. O desenho tá show de bola aí, né? Considerando a estrutura química apresentada, assinale a alternativa correta. Letra A de I love you diz: a ligação C dupla O, ela é apolar. Carbono com oxigênio são dois elementos com diferentes eletronegatividades. O O é mais eletronegativo do que carbono. Essa ligação ela é polar. Então, incorreta. A molécula possui dois anéis aromáticos. Bom, esse anel da esquerda te lembra o anel benzênico clássico, que é aromático. O anel da frente, esse não é, nem dupla ele tem. Confere. Possui dois anéis? Não, só tem um anel aromático. A molécula possui carbonos com hibridização sp3, sp2 e sp. sp3 é aquele carbono que não faz dupla nenhuma, nem tripla. Esse aqui, por exemplo, é um sp3. Eu pintei de vermelhinho. Fiz vermelho para ver melhor, tá? Mas se você pegar esse carbono aqui, por exemplo, ele participa de uma dupla. Tem outros aí que participam de uma dupla também. Eles são do tipo sp2. sp é aquele carbono que faz uma tripla ou duas duplas ao mesmo tempo. Não tem nenhum desse aí. Então está errado porque não tem carbono sp nesse desenho. Letra D de Debest diz assim: a molécula possui função orgânica derivada de ácido carboxílico. Bom, não tem ácido aí. Só que esse grupinho aqui você chama de éster. E o éster é um derivado de ácido carboxílico. Quando você reage ácido com álcool, você produz éster e água. Lembra do macetinho? Se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, Esther bebe água. Então, éster é derivado de ácido. Correta. Beleza? Letra E de aguinha pocotó. A amina presente na estrutura é classificada como amina primária. Perceba que esse N que caracteriza a amina, certo? Tem radicais carbônicos dos dois lados do N. Ela é secundária e não primária. Portanto, a resposta, letra D de The Best. Bora. Vamos para a próxima, questão número 20, que fala assim: a creatina é um composto produzido a partir de alguns aminoácidos e é um suplemento recomendado para aumento de força e de massa muscular. Sua estrutura química é apresentada a seguir. Então, você está vendo aí vários grupinhos que foram destacados, né? Grupos aminas, imina, né? Foi destacado uma hidroxila, uma dupla O e por aí vai. Em pH 11 é bem básico. pH 11 tem bastante hidroxilas disponível. Qual átomo será carregado negativamente, formando uma espécie química iônica? Bom, quando o pH é 11, tem bastante o quê? Hidroxila. O que as hidroxilas adoram fazer? Remover H+ de onde for possível. Ela vai remover de algum grupo que seja ácido, que tenha vontade de doar hidrogênio. Aminas gostam de doar hidrogênio? Não, aminas gostam de receber hidrogênio. Então, os nitrogenados você esquece. Agora, olha para o grupo Z. O grupo Z tem uma hidroxila, certo? Derivada de um ácido carboxílico, para falar a verdade. Né? Quando o meio está muito básico, esse excesso de hidroxila acaba fazendo o quê? Arrancando esse hidrogênio daqui, ionizável daqui. Esse hidrogênio, se ele for desprendido da molécula, ele sai na forma de H+. Então, automaticamente, o oxigênio que está grudado nele fica carregado de elétrons. O H sai peladinho, sem elétron. Então, o elétron do H fica com o O. Então, num pH muito básico, tem excesso de hidroxilas que acabam arrancando o H+, do grupo OH. O que vai sobrar? Vai sobrar um oxigênio, uma carguinha negativa sobrando em cima dele. Beleza? Olha a pergunta. Qual átomo estará carregado negativamente, formando uma espécie química iônica? Qual seria?
Bom, tem que olhar para o grupo Z, é lá que tem um hidrogênio para ser perdido, né? Então, o oxigênio do grupinho Z, do destaque Z, resposta letra B de Beronha. Daria para dizer ainda que esse grupinho O estaria desprotonado, ele vai perder o seu próton, vai perder o seu hidrogênio quando o pH está muito básico. Bora, Bill, nós vamos agora para a questão número 21, que diz assim, considere o seguinte cordel, a química orgânica e as características do carbono. Bom, esse cordel fala basicamente sobre a ideia de isômeros. Você vai ler com calma, já leu, de repente, quem fez a prova, né? Ele fala sobre a ideia de isômeros. Sabendo que a isomeria abrange boa parte dos estudos relacionados à química orgânica, assinale a alternativa que apresenta uma característica atribuída aos isômeros. Letra A. Os isômeros ópticos podem ser podem ser diferenciados pelo desvio da luz polarizada. Isômero óptico acontece quando a molécula tem carbono assimétrico, a molécula é assimétrica, e aí tem aquela distinção maluca, né? Dois isômeros ópticos podem ser diferenciados quanto ao desvio da luz polarizada. Se um desviar para a direita, a sua imagem especular desvia para a esquerda. Confere, então, os isômeros ópticos podem ser diferenciados pelo desvio da luz polarizada? Sim, quando eles são enantiômeros, perfeito. Os isômeros E podem ser convertidos em Z, mas a reação inversa não é possível. Galera, na sua retina acontece essa conversão que vai e volta. O isômero E pode virar Z, o Z pode virar E. Ou de uma maneira diferente. O cis pode virar trans, o trans pode virar cis. Então, é possível a reação inversa, sim. Os isômeros, quando submetidos às mesmas condições reacionais, formam produtos que são isômeros entre si. Dá um exemplo. Você pega uma molécula do tipo propanol. Um exemplo, é um álcool primário. Vamos comparar ele com propan-2-ol, que é um álcool secundário. Os dois são isômeros. Se você submeter os dois às mesmas condições, por exemplo, para provocar a oxidação, o de cima vai virar um ácido, o de baixo vai virar uma acetona. Confere que nem são isômeros entre si. Tá claro? Então, nem sempre dois isômeros submetidos às mesmas condições vão produzir dois isômeros no final. Beleza? Tudo certo? Então, errado. Os isômeros devem ter a mesma fórmula molecular e as mesmas funções para terem essa classificação. Tá, mas é obrigado a ter a mesma função? Se fosse obrigado a ter a mesma função, não existiria isomeria de função. A função não tem que ser a mesma. A única coisa que tem que coincidir é a fórmula molecular. Pronto. Então, errado. Os isômeros RS, Rectus e Sinister, são nomenclaturas atribuídas aos compostos na isomeria espacial, daí tudo certo. Designando diferenciação entre posições de duplas. Quando a dupla muda de lugar, é isomeria de posição. RS combina com isomeria espacial, que tem a ver com a disposição dos ligandes em torno de um carbono quiral central. Então, não tem a ver com posição de dupla. Então, incorreto. Resposta vai ser letra A de I love you. Bora? Questão número 22, aliás, 22 a 24 era baseado no mesmo texto de apoio, né? O monofluorfosfato de sódio, Na2PO3F, é adicionado a cremes dentais para prevenção da cárie. A hidroxiapatita, que está aí a formulinha do esmalte do dente, ela é solubilizada pelos ácidos produzidos pelas bactérias da boca, o que enfraquece o esmalte. Na presença do ânion monofluorfosfato, parte da hidroxiapatita converte-se em fluorapatita. Rapidão. Deixa eu interromper um pouquinho. Percebe que a hidroxiapatita é isso aqui, tem uma hidroxila. A fluorapatita tem um flúor no lugar da hidroxila. Aumenta a resistência do esmalte contra a cárie devido à reação representada pela equação química. Bom, vamos identificar qual é a equação que explica melhor isso. O que esse ânion fluorado provoca? Faz a hidroxila da hidroxiapatita ser substituída por flúor. Confere, beleza? Porque ele fala apenas do ânion PO3F com carga -2. Vamos escrever isso? Vamos lá. A gente começa com a hidroxiapatita, que é Ca5. Aí tem um PO4,3, é um fosfato, né? Ca5, PO4,3OH. Aí essa hidroxiapatita vai reagir com o ânion. Vamos só voltar para relembrar o ânion. É PO3F.
PO3F. Todo esse ânion maluco tem uma carga de -2. Vai virar alguma coisa. O próprio texto fala que a hidroxiapatita vai dar origem à fluorapatita. Vai trocar hidroxila por flúor. Então, do lado direito vai ter alguma coisa assim. CA5, não muda nada. O que mais que tem? PO4, 3, não mudou nada. Atenção, no lugar de uma hidroxila que tem carga -1, vai aparecer um flúor que também tem carga -1. A hidroxila vai embora, então? Vai. Ela vai se combinar com quem? Vai ter alguma coisa do tipo HO, hidroxila, né? Grudado em quem? Um PO3 com carga -2. A carga não mudou porque você arrancou um fluoreto menos e colocou um OH menos. Fechou? Então não vai mudar a carga global. Porque não tem a resposta desse jeito aqui, HOPO3 menos. Vai estar escrito de um outro jeito. Está escrito como HPO4, que tipo de carga? -2. Então não está escrito desse jeito assim, original. Está escrito desse outro jeitinho bonito aqui. Beleza? Vamos procurar qual que tem essas fórmulas aí. Vamos lá. Que produz HPO4-2 é apenas a letra A de I love you. Então, o que eu acabei de escrever para você está representado na letra A de arroz doce. Questão 22. Fechou? Bora, Bill. Questão 23. A figura abaixo é a estrutura de Lewis, que representa aquele ânion, né, que é o PO3F-2. Os números atômicos ele te deu. Flúor 9, oxigênio 8 e P15. Ao se calcular as cargas formais de cada átomo na estrutura apresentada, conclui-se que são nulas, com exceção de quem? Eu vou rapidinho para relembrar, fazer a carga formal de todo mundo. Carga formal é um jeito muito prático. É você fingir que não existe o conceito de eletronegatividade. Mas por quê? Aí dentro de um par de elétrons, um elétron pertence para um átomo, o outro elétron pertence para o outro átomo. É um jeito bem, assim, bem sucinto. Então, olha todo mundo para o flúor. Quantos elétrons o flúor tem pertinho dele aqui? Já contei 6. Um desses é dele, 7. Flúor mora na 7A. Quem mora na 7A, o normal é ter 7 elétrons. Opa. E esse flúor que eu destaquei está com 7 elétrons. Então, a carga formal dele é 0. Ele é nulo. Vamos para o O de baixo. Quantos elétrons esse oxigênio de baixo tem pertinho dele? 1, 2, 3, 4... E nos pares compartilhados, conta só a metade. 5, 6. Normal do oxigênio, de acordo com a posição na tabela, é ter 6 elétrons. Ele está com 6. Então, você fala que a carga formal é 0. Agora, olha para os outros dois oxigênios. Vou tentar colocar uma cor diferente aqui. Aliás, antes disso, fazer o fósforo também para vocês. Fósforo, quantos elétrons estão bem pertinhos dele? Peraí, vamos trocar de cor, senão vai ficar complicado. Ó, foto, colocar na cor verde para você ver de perto. Quantos elétrons tem o fósforo pertinho dele? Tem 5. O normal é 5 mesmo, mora na 5A. A carga formal do fósforo também é nula. Agora sim, vamos para os átomos periféricos aí. O oxigênio A. Quantos elétrons tem bem pertinho dele aqui? 6, mais 1 daqui, 7. O normal do O é ter 6, ele está com 7. Então, tem uma carga -1 formal nele. Não é nula. E o outro O da frente, mesma coisa, né? Quantos elétrons ele tem bem pertinho dele? Ele tem 7, professor. Confere. O normal é ter 6, ele tem 7. Então, ele está com um elétron, vamos dizer assim, a mais. Então, 3 átomos dessa estrutura têm cargas formais 0, que é o F, um dos oxigênios, que é o OB, e o P. Agora, os outros dois Os têm cargas que não são nulas. Olha o que ele fala. Conclui-se que são nulas, com exceção de quem? Os oxigênios A e C, desculpa, não são nulos. Cadê onde tem isso? Oxigênio A e oxigênio C com carga -1 cada um, letra B de Borrasópolis, que é a minha cidade natal. Tudo certo? Vamos lá? Questão número 24, agora fala um pouquinho de estequiometria. Para se produzir monofluorfosfato de sódio, neutralizou-se o ácido monofluorfosfórico com hidróxido de sódio. Segundo a reação que tem. Beleza? Bom, a reação está balanceada, isso é ótimo. Qual que é a receitinha de bolo aqui? 1 mol desse para 2 de NaOH, para 1 de monofluorfosfato, mais 2 de água. A receita é 1 para 2 para 1 para 2.
Beleza? Adicionou-se uma solução de NaOH 0,14 mol por litro ao ácido. Nós jogou soda cáustica 0,14 mol por litro ao ácido, até ser obtido 0,28 mol de Na2PO3F. Qual foi o volume de solução de NaOH adicionado? Espera aí. Você concorda que a proporção entre a soda cáustica e o monofluorfosfato de sódio é 2:1? Não é, professor? Lógico, na reação 2:1. Ele está dizendo que você fabricou 0,28 mols do sal, monofluorfosfato de sódio. O quanto de NaOH você tem que ter usado? Essa receita é 2:1. E a gente fabricou 0,28 desse cara aqui. Certeza que eu usei o dobro de NaOH. Eu usei 0,56 mols de NaOH. Receita é 1:2. Se eu fabriquei 0,28 é porque eu usei 0,56. Mas a pergunta é um pouco diferente. Quer dizer, qual o volume da solução que foi adicionado? Vamos fazer uma continha para você. Qual que é a concentração da solução que o exercício te deu? Ele falou que a concentração é de 0,14 mol por litro, ou seja, a solução de NaOH tem 0,14 mols para cada 1 litro. De acordo com a nossa análise ali, a gente deve ter reagido 0,56 mols de soda cáustica, não 0,14. Então, qual que é o volume disso? Não sei, xzinho. Bom, todo mundo sabe que 0,56 é 4 vezes maior que 0,14. Então, o X que você está procurando deve ser igual a 4 litros. Ok? Então, você deve ter utilizado 4 litros dessa solução de soda cáustica para fabricar esses 0,28 mols de monofluorfosfato de sódio. Resposta letra A de I love you. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 25, essa foi o presente da prova, né? Recentemente, pesquisadores identificaram 2 minerais nunca antes vistos na natureza, presentes no meteorito que caiu na Somália em 2020. Os compostos puderam ser identificados, pois já haviam sido sinteticamente produzidos na década de 80, que quando eu nasci. Um dos minerais tem em sua composição unidades do tipo Fe3PO42. O que é isso? Isso é um sal. E o que é FeO? Um composto binário que tem oxigênio no final com NOx-2. Isso é um óxido. A sinal alternativa que apresenta as funções inorgânicas às quais pertence 1 e 2. Sal e óxido. Letra C de cisticercose. Fechou. Beleza? Bem fácil. 26. Investigações da PF revelaram que garimpeiros usaram cianeto para extrair ouro em um garimpo ilegal. O íon cianeto possui elevada toxicidade e, se despejado no ambiente, é devastador, podendo levar às mortes todos os seres vivos num raio de quilômetros. O cianeto matou 242 pessoas na Boate Kiss. Cianeto matou milhões de judeus no Holocausto. Beleza. O cianeto de sódio é utilizado para dissolver ouro incrustado em minérios, num processo com eficiência próxima de 100%, segundo a equação. Então, tem lá ouro que está incrustado em minério, reage com cianeto de sódio, mais O2, produz esse composto muito louco aqui, ó. A espécie química, a UCN2-, que é o ânion desse composto diferente, ela é posteriormente imobilizada sob carvão ativado e o ouro é recuperado. Ou seja, essa espécie muito louca vai produzir ouro metálico purinho depois. Ok? Então, no primeiro momento, o ouro que estava impregnado no minério vai virar esse sal que eu destaquei para vocês. Num outro momento, esse sal, ou o ânion desse sal, vai voltar a ser um ouro purinho, aí sem os minérios por perto. Beleza? Considerando a estequiometria das reações, qual é a massa de ouro que se espera extrair utilizando-se 1 kg de cianeto de sódio? Ele deu as massas molares todas, dá para fazer aproximado, inclusive, aqui. Mas antes, vamos estudar a estequiometria disso aqui. Você concorda que 4 mols de ouro presente no minério produz 4 mols desse sal muito louco aqui, 4:4, que é a mesma coisa que 1:1. Beleza? Perdão, ele não fala do ouro minério. Ele fala de um outro, fala do outro composto, do NaCN. Voltando à minha análise.
Cada 8 mols de NaCN, cada 8 produz 4 desse sal. Confere. Na equação de baixo, a proporção é 1 mol desse sal para 1 mol de ouro puro. 1 para 1, se você pensar, é a mesma coisa que 4 para 4, não é verdade? A gente podia dar um migué aqui, ó. 4 mols desse cianeto aqui produziria 4 mols de ouro. Por que você fez isso? Para você entender o seguinte, aqui, 8 mols de cianeto de sódio pode produzir 4 mols de ouro. Os 8 mols de cianeto de sódio produzem, a princípio, 4 mols desse sal. Os 4 mols desse sal produzem 4 mols de ouro puro. Resumindo tudo, cada 8 mols de cianeto produz para a gente 4 mols de ouro puro. Proporção 8 para 4. Posso falar que é 2 para 1? Lógico que pode. Sem problema. Só que as massas molares já deu. NaCN é 49, dá até para aproximar para 50. A do ouro é 197, até para aproximar para 200. As respostas são bem distantes uma da outra. Entendeu? Então, a minha pergunta. Considerando a estequiometria, qual é a massa do ouro que se espera extrair utilizando 1 kg de cianeto de sódio? Olha como é que eu poderia montar essa regrinha de 3. A proporção em mols é 8 para 4. Confere? Vou escrever aqui, ó, 8 mols de NaCN para quanto? Para 4 mols de ouro metálico. Faz sentido? 8 para 4. Ou 2 para 1, se você preferir. 8 mols de NaCN pesa quanto? No seu exercício, fala que o NaCN pesa 49. Eu aproximei para 50. Finge que é 50. 8 vezes 50 dá 400 gramas. Então, se você usar 400 gramas de NaCN, você vai produzir 4 mols de ouro. A massa molar do ouro é 197. Eu vou aproximar para 200. 4 vezes 200 dá 800. Olha que proporção fácil. 400 gramas de cianeto produz 800 gramas de ouro. A pergunta é... Eu esqueci a pergunta. Utilizando 1 quilograma de cianeto. Mas se você usar 1 quilograma de cianeto, que é a mesma coisa que 1000 gramas de cianeto de sódio, quanto que você vai produzir de ouro? X. Ué, professor, se 400 produz 800, 1000 vai produzir 2000. Então, X vai valer quanto? 2000 gramas de ouro. 2000, eu acho que é a mesma coisa que 2 quilogramas. Confere. Voltando lá, resposta, letra D de dado. Tudo certo? Beleza? Vamos para frente. Questão de número 27, que é a última, né, dessa prova da Federal. Atualmente, as lâmpadas incandescentes e fluorescentes foram praticamente substituídas por novas lâmpadas LED, que apresentam maior eficiência luminosa e maior tempo de vida útil que as tradicionais. As lâmpadas LED possuem na sua composição os elementos alumínio, então metal da família 3A, é representativo, cobre, que é de transição, galho, que mora na 3A igual a alumínio, índio também mora lá, o arsênio, que mora na 5A, beleza? Não vou destacar ele não, peraí. Prata, que é um metal de transição, e níquel, que também é um metal de transição. Pronto. Apesar de seu largo uso, ainda não há um programa de reciclagem no país. Considerando apenas a composição mencionada, a reciclagem dessas novas lâmpadas traria vantagens porque os elementos representativos não metálicos presentes, bom, quem que não é metal aí? Arsênio. Certo? Numa classificação antiga, semimetal. Numa classificação mais moderna, não metal. Né? Os elementos não metálicos, tipo arsênio, resultam em um acúmulo de material biodegradável. Pelo amor de Deus, arsênio é super tóxico, inclusive. Então, não é um material biodegradável. Os metais nobres, entre os metais de transição, está falando de quem, então? Do cobre e da prata. Cobre e prata são metais de baixos potenciais de oxidação, são metais chamados de nobres, assim como o ouro, né? E, além disso, possuem alto valor agregado. Não é à toa que existe gangue de furto de cobre, inclusive de fios, né, de instalações elétricas. Beleza? Então, é legal você reaproveitar, porque os metais cobre e prata têm um valor agregado interessante. Os elementos... Então, tá certo. Os elementos lantanídeos presentes representam dependência externa para a produção. Dos que apareceram aí, nenhum é lantanídeo. O que mora naquela primeira gavetinha da tabela lá embaixo. Nenhum deles é lantanídeo. Então, incorreto.
Os semimetais presentes produzem compostos livres de toxicidade. Bom, o único semimetal na classificação antiga é o arsênio. E o arsênio é extremamente tóxico, como eu já havia dito. Então já era também resposta letra B de Peronha, ou de Borrasópolis, que é a cidade onde eu nasci. Galera, espero muito que vocês tenham entendido essa resolução. Para quem fez a prova, de repente errou alguma coisinha, não lembrou, espero que eu tenha ajudado. Para quem não fez, vai fazer outras provas, né? Da Universidade Federal do Paraná, que isso possa te dar uma ideia de como é a linguagem, como é que cai as questões de química na Federal. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!